Vamos a Josué capítulo 3. Para quem nos visita aí a primeira vez, a gente sempre começa nosso culto de quarta-feira com o que a gente chama de gotinha de sabedoria. Na verdade é um bizu de Deus, né, para o dia a dia, para o cotidiano. E a gente sempre começa nessa gotinha. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Quem já abriu, diga glória a Deus. Então todos nós já abrimos. Vamos ao versículo 5. Esse texto registra a passagem do povo de Deus pelo Jordão. Para quem não conhece essa história, o rio Jordão, ele foi aberto em suas águas igualzinho o mar pelo qual o povo passou. Então, quando se fala de abertura de águas para o povo de Deus passar, não aconteceu só no mar mais adiante, mas também na passagem do Jordão. É o que acontece nesse capítulo 3. Mas antes do milagre, no versículo 5, Deus fala com Josué, e Josué então passa para o povo isso que está escrito aí, e está escrito assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos todos juntos? Vamos lá, vamos tentar ler? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Uma vez mais, após mim, leiam: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém, amados? Senta um pouquinho, vamos pensar 5 minutinhos sobre esse texto, porque eu acho bastante pertinente para esse tempo. Lembra que o povo está saindo do Egito e o líder morreu, Moisés. Então foi o camarada que caminhou 40 anos conduzindo o povo com sinais e prodígios. É só você lembrar dos sinais e prodígios. Desde a saída lá do Egito, onde eles estiveram cativos 430 anos. De repente Deus manda Moisés subir no monte e Moisés nunca mais desce de lá. E o povo que está acostumado com uma liderança forte como a de Moisés, se vê órfão de líder, e Deus levanta Josué. E dá uma palavra a Josué no capítulo 1. Josué capítulo 1 para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. É Deus preparando o espírito, a alma, o moral de Josué para substituir um líder à altura de Moisés. Então substituir um líder que não teve tanta expressão não é tão difícil. Substituir um líder que fracassou é fácil. Mas substituir um líder da altura, da grandeza de Moisés, meu camarada, é complicado. Ainda mais Josué, que foi seu pupilo, foi gerado ali nas barras do vestido de Moisés. Pô, eu substituí o grande Moisés. Quem sou eu, né? Muita areia para o meu caminhãozinho. Então eu teria que dar muitas viagens com o meu caminhãozinho para chegar à altura de Moisés. Aí Deus chama Josué e lhe fala o que está escrito no capítulo 1 de Josué. E é uma palavra lindíssima. Acho que todo crente tem que ler Josué capítulo 1 1000 vezes por ano, porque faz muito bem para a nossa alma. Então Josué se enche de coragem e diz: Senhor, eu assumo o ministério. Manda espias a Jericó, e você conhece a história dos espias de Jericó. E quando eles então trazem o relatório, eles caminham em direção ao futuro e se deparam com a primeira adversidade, Jordão. E aí Moisés se preocupa, Josué se preocupa com a possibilidade de atravessar o Jordão. Naquele tempo muitas águas, hoje nem mais tanta. E ele fala com Deus. E antes dele abrir a boca para falar com Deus, Deus fala com ele e diz que amanhã ele faria maravilha no meio do povo que era dele mesmo. Então Deus fala com Josué: Josué, amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Anuncia ao povo que eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Agora,
diga também ao povo, que para que maravilhas aconteçam, o povo tem que se santificar. Aí veio a ordem, santificai-vos, porque amanhã vai acontecer maravilhas. Então esse texto aqui, eu acho que ele é um texto muito tremendo, irmão, porque ele carrega em si algumas verdades muito tremendas. Primeiro, que o nosso Deus é um Deus de maravilhas. Quantos creem que Deus é um Deus de maravilhas? Eu creio. Pois é, o teu Deus, irmão, é um Deus de milagres. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o será o quê? Eternamente. Então Deus não muda. Deus não muda. O mesmo Deus que fez maravilhas ontem, o mesmo Deus que faz maravilha hoje, é o mesmo Deus que fará maravilha até o dia de Cristo Jesus. Então Ele é um Deus de milagres. A gente não pode esquecer isso jamais, porque senão a gente cai na rotina. A gente vai olhar para as circunstâncias e cai no medo, é tomado pelo medo, pela apostasia. Se a gente olhar para as circunstâncias e não acreditar que Deus pode nos ajudar a transpor essa desgraça que nos cerca, nós vamos ser mais um dessa maioria de crentes desistentes. Nós vivemos, como você tem aprendido, numa geração de crentes desistentes. Olha para trás e vê com quantos crentes, irmãos, você começou a tua carreira cristã e veja quantos estão no caminho, ficaram no caminho. Não é? Enquanto contigo foi lançado a santa semente, mas alguns tiveram o coração duro, alguns não se aprofundaram e foram ficando no caminho. As adversidades da vida foram machucando tanto esses crentes que eles foram ficando largados no caminho. Foram vencidos pelo mundo, como Demas, pregamos outro dia. Demas me abandonou, disse Paulo, tendo amado o tempo presente. Então, a gente vive numa geração de crentes desistentes. Porque se a circunstância aperta, o crente não consegue suportar e ele abandona a fé, abandona Deus, abandona a comunhão. E voltando a Jesus, eles ficam, não só aqui, mas tu sabe o destino deles. Porque a Bíblia diz que aquele que tem lançado mão do arado, o que diz a palavra? Quem sabe essa palavra? Quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Se olha, minha alma não tem prazer nele. Palavra de Deus. E nós vivemos numa geração que é tão marcada por dores, adversidades, lutas, violência, maldade, perversidade, que se a gente olhar para o nosso lado e não acreditar que o nosso Deus é um Deus de milagre, a gente chuta balde e o diabo nos chuta. E é o que tem acontecido com a maioria dos crentes que a gente conhece. Hoje no Brasil, você já ouviu falar isso aqui, tem muito mais crentes fora da igreja do que dentro da igreja. Existem muito mais ex-crentes do que crentes. São aqueles que disseram, eu conhecia Jesus, aceitei a Jesus, estive numa igreja evangélica, mas estou afastado. Por que se afastou? Não suportou as adversidades, não aprendeu a lidar com elas. Porque descreu do Deus que serve. Então o Deus que a gente serve é um Deus de maravilhas. Todavia, as maravilhas de Deus exigem um pressuposto, que é a santificação. Não adianta, cara. Ele está dizendo, amanhã eu faço maravilha, mas para hoje, o que ele pede? Santidade. Santificai-vos, porque amanhã, santificai-vos para que amanhã eu faça maravilhas no meio de vocês. A ambiência da santificação é a ambiência do mover do Espírito Santo de Deus. Deus não pode agir, o Espírito Santo não pode se mover no mar de lamas. O Espírito Santo não pode se mover numa geografia existencial marcada pelo pecado, como falamos há bem pouco tempo atrás, Isaías 54. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido fechado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que não vos ouça. Esse texto de Isaías diz que o pecado ensurdece Deus. A mão está estendida, mas o pecado não deixa a bênção dele chegar até nós. O ouvido está largado, está aberto, mas não deixa que o som da nossa boca, da nossa vida, chegue até ele. O pecado embarrera. Como pregamos aqui, se estiver chovendo graça de Deus, o pecado é o guarda-chuva sobre nós. A graça está chovendo, então está molhando tudo, está inundando tudo, mas a gente abre o guarda-chuva do pecado e a graça de Deus cai em volta.
tudo que está ao nosso redor. A gente vê, Deus é bom, está abençoando um, curando o outro, salvando o outro, restaurando isso, abençoando aquela família, libertando aquele. A gente vem para a igreja, vê Deus fazendo milagre. A gente vê Deus abençoando as pessoas, contando o ministério. A gente vê que Deus não está morto, só não acontece com a gente. Tu vê um testemunho de cura ali, você tem gente doente na tua família, 200 anos, não acontece lá. Você vê um monte de jovem passando no concurso, você não passa em concurso nenhum. Você vê pessoas do seu interior fluindo no rio de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força, e a tristeza te carcome. Aí não adianta falar assim, Deus não é bom, porque Deus me abandonou. Não dá, porque tem alguém do teu lado que a bondade de Deus está chegando. Não dá para dizer que Deus é mau, que Deus se esquece da gente, porque tem um monte de gente do nosso lado que Deus está enriquecendo com a sua presença. Agora, por que acontece com um, não acontece com o outro? Por causa da ambiência que a gente cria na nossa vida. Esse texto está dizendo, Deus é um Deus de maravilhas, mas há um pressuposto para que a maravilha aconteça, santidade. Nós temos que criar a ambiência para o mover espiritual. E essa ambiência é a santificação. E quando a gente alcança, ou busca, ou caminha num caminho de santidade, Deus está dizendo assim, ó filho, maravilhas vão acontecer na tua vida no nome de Jesus. No tempo de Deus, Ele está dizendo amanhã, porque a gente quer um milagre para ontem, não é? Tem bênçãos que a gente precisa de moveres de Deus na nossa vida, de manifestações de Deus na nossa vida que tinha que ser para ontem. E a gente às vezes tem a sensação de que Deus não tem relógio, Ele está atrasado, Ele está adoecido com a doença do anacronismo, não é? Ele está atrasado. Aí Deus está falando, não filho, não estou atrasado não, eu vou fazer maravilha quando você me proporcionar na tua vida ambiência para que essas maravilhas aconteçam. Então eu queria deixar essa palavra com você nessa noite de início de culto, para que você entenda, o teu Deus é um Deus de maravilhas. Teu Deus não tem amnésia, portanto Ele não pode esquecer de você. Eu me esqueço fácil. Você pode esquecer fácil, mas Deus não dá. Porque como você já aprendeu, Deus tem uma tatuagem na mão, não é? E que tatuagem é essa que Ele tem na mão mesmo, hein? Diga assim, o meu nome, não é? Eis que na palma da minha mão escrevi o teu nome. E você sabe que tatuagem não sai, é a marca do sangue, irmão. Então toda vez que Deus vai olhar para a palma da mão, está escrito lá, Neil Teixeira Barreto. Quando Deus olha para a sua mão, está escrito lá o teu nome. Não dá, rapaz, não posso esquecer desse cara. Deus não tem amnésia. Agora, por que Ele não age, pastor? Nós não criamos ambiência para o mover de Deus. Por que Deus não age na nossa casa? Nossa casa tem um monte de podridão. Nossa casa tem ofensa. Nossa casa tem álcool ao extremo. Nossa casa tem falta de respeito. Nossa casa tem promiscuidade. Nossa casa não tem palavra. Nossa casa não tem oração. Nossa casa não tem gentileza. Como é que Deus vai entrar na casa dessa? Tem casas nas quais eu entro e me sinto mal, meu. Quem sou eu? Eu sou um pecador, sou caído. Imagina Deus na sua santa santidade. Como é que Deus pode agir num lugar como esse? Como é que Deus pode agir numa vida onde o corpo é usado para a sua glória e para a glória do diabo? Como é que Deus pode abrir caminhos para uma vida de um jovem que não sabe nem quem quer servir, a quem quer que ele serve de fato, de verdade? Então Ele está dizendo, povo, o Deus que vocês servem não é o Deus das nações não, que tem olho não vê, tem boca não fala, tem nariz não cheira, tem mão não apalpa, tem pé mas não anda. O Deus de vocês é vivo, Deus de vocês é poderoso, Deus de vocês é aquele que quando age ninguém pode impedir. Agora, por que eu não ajo na sua vida? Ele está dizendo, porque vocês não deixam. Vocês se atrapalham quando eu quero mover na vida de vocês. Vocês são um empecilho na vida de vocês com relação ao meu agir. De modo que muitas vezes, se a gente não cria ambiência de santidade na vida, a gente não precisa nem se preocupar com o diabo. Por que o diabo vai se preocupar com um crente carnal? Para que o diabo vai se preocupar? Uma vez que ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele tem que escolher onde é que ele vai agir. Por que ele vai se preocupar comigo se eu me basto, se eu sou o meu próprio Satã? Se eu tenho uma boca cheia de malignidade, cheia de promiscuidade, se eu tenho um coração cheio de ódio, cheio de amargura, Satanás não precisa se preocupar comigo porque eu sou o meu próprio Satã.
Ou será porque que você acha que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, quer fazer valer a pena e se vir, não vem de qualquer jeito, você tem que negar-se a si mesmo primeiro. Como já preguei aqui, se você não se negar, filho meu, não adianta tomar cruz, me seguir, que você vai perder tempo. Se você não se negar, você pode mudar de religião 10 vezes, pode subir monte, descer monte, fazer jejum, pode arrancar o teu sangue, pode ajoelhar no milho, sobe escadaria de igreja de joelho, você pode fazer a desgraça que você quiser. Se não se negar, antes de tudo, seguir-me vai ser uma perda de tempo. Por isso ele diz: se alguém quer vir após mim, escutem, ele está falando, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, porque nós somos o nosso Satã. Então, essa palavra me abençoou tanto hoje, sabe, tanto. Hoje, eu estive com a família de manhã, e ver a qualidade de vida daquela família, a luta que eles estão passando, lá com o seu filhinho, e ver, nossa, como é que aquela imagem me chocou, como é que aquilo mexeu com minhas emoções, meu interior. E quando oramos ali, eu falei: Senhor, manifesta a tua glória nesse lugar, faz essa família experimentar o tamanho do Deus que tu és. Mostra essa família que tu não és um Deus criado pela mão dos homens, pela mão dos artífices. Manifesta a tua glória aqui, para que essa vizinhança, esse bairro veja que tu és poderoso. E às vezes a gente fica ansioso por ver a manifestação. Deus faz. E aí Deus me veio com essa palavra: filho, eu posso garantir para você que muito mais ansioso estou eu por abençoar vocês do que vocês por serem abençoados por mim. Você acha que a tua ansiedade de ver a minha bênção nessa família é maior do que a minha de abençoá-la? Como é que Deus ministrou meu coração com essa palavra aqui? Filho, olha para tua filha. Como é que você trata para sua filha? Como é que você trata a tua filha? Eu quero dar o melhor para minha filha, Tamara e Thaís. Se eu pudesse, eu tomava tudo que é de bom no mundo e dava para ela viver a vida mais abastada e feliz da vida dela. Darei minha vida por ela. Pois é, se você que é mal deseja isso para os teus filhos, imagina eu que não sou mal, que sou Deus. Imagina, cara. Você acha que essa família está mais ansiosa por minha bênção do que eu por abençoá-los? Não. Você pode ter certeza, eu tenho muito mais prazer em abençoar o meu povo do que o meu povo por ser abençoado por mim. Mas, filho, diga a eles: eu preciso da ambiência para o mover. E a ambiência é a santidade. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O nosso Deus é um Deus de maravilhas. Amém, amados? Diga, irmão, que está do seu lado: o teu Deus é um Deus de maravilhas. Vamos cantar o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Vamos dar isso. Vamos ficar em pé, irmãos. Portanto, eu queria te dar um último bizu. Nós vivemos hoje no mundo uma qualidade de cristianismo muito porcaria. Nós temos muitos crentes lixo hoje. Lixo. É deprimente a qualidade dos crentes hoje. Eu estou falando com vocês. A gente que lida com as coisas espirituais e lida com o povo de Deus, Deus nos colocou nessa posição. Quando a gente trata no individual, conhece a vida das pessoas, a gente vê o quanto o povo de Deus está longe de Deus. O povo de Deus está muito preocupado com as coisas de Deus, mas não com Deus das coisas. E a gente vê a dificuldade que o crente tem hoje de lidar com as adversidades. A irresponsabilidade, a falta de profundidade bíblica, a falta de longevidade, de permanência, de capacidade de permanecer. Nós somos uma geração muito rasa. Eu acho que nós nunca tivemos uma geração tão rasa dentro das igrejas evangélicas como hoje. Estou falando de Betânia, também de Betânia, mas estou falando do povo de Deus no sentido geral. É muito raso. De modo que no meio de uma igreja evangélica achar um crente está cada vez mais difícil. A gente encontra consumidores dos produtos espirituais,
Mas cristão, que está muito mais interessado a dar ao Senhor do que tirar dele, está muito mais interessado naquilo que o Senhor é do que aquilo que o Senhor dá, está difícil. Portanto, eu acho que o conselho de Paulo a uma das suas igrejas nunca foi tão pertinente. Que a gente tem que se apartar de todo irmão que não anda segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos-nos uns aos outros. Então eu diria para você, cara, quando você estiver no meio da tua igreja, seja aqui ou seja você de outra igreja, você tem um amigo que não quer nada com Deus, cara. Ele é um safado. Ela é uma má caráter. Ela é uma Maria maçaneta. Está cheia delas na igreja. Todo mundo mete a mão. Gente que não quer nada com Deus. Gente que vai à igreja porque a igreja está cheia de homens, cheia de mulher. Gente que vem à igreja porque não tem lugar para ir, está duro. E você detecta essa pessoa. Cara, não senta com esse crente. Não perca tempo com essa coisa. São crentes que no dia do juízo vão ficar. Estão entre muitos chamados, mas não estão entre os poucos escolhidos. É gente com a qual não vale a pena perder tempo. Não vale a pena. E se você se relaciona com esse tipo de crente que está aí na tua igreja, aqui na nossa igreja tem um monte deles, e não vigia, você vai perder a tua coroa. Vai ter caminhado tantos anos na casa de Deus, no meio do povo de Deus, com Deus do povo, e vai ver que no final vão tomar a tua coroa, porque você não soube com quem sentar, com quem se relacionar, porque o nível é muito baixo. Não pensa que eu digo isso com alegria, não digo com alegria nenhuma, não é? Cada um dará conta o quê? De si mesmo a Deus. Cada um de vocês vai dar conta a Deus. Agora, como convém que nós nos imitemos uns aos outros, eu tenho que saber com quem eu sento. Então, quando você ouve uma palavra como essa, que o meu Deus, Ele é de milagres, Ele é poderoso, mas só age na minha vida se eu me santificar, como eu quero mover de Deus na minha vida, e eu sei que eu me torno naquilo que aquele com quem eu me relaciono eu preciso me separar deles. Nunca esqueça na tua vida, amizades verdadeiras, elas nunca vêm aos borbotões. Amigos são sempre minorias. Então seja colega de todo mundo, mas penere muito as tuas amizades. Porque amizades equivocadas, como eu já preguei aqui, para mim hoje são a maior arma que o diabo tem usado para roubar aquilo que Deus tem para cada um de vocês. Então, meu irmão, uma última palavra para a gente encerrar a introdução. Não permita que ninguém roube o que Deus preparou para você desde a eternidade. Não permita, meu irmão. Porque você sabe que Ele nos elegeu nele, Efésios capítulo 1. Deus nos elegeu em Jesus antes da fundação do mundo. Quando você veio ao mundo, cabritinho, né? Teu primeiro choro, teu primeiro louvor. Quando você veio ao mundo, Deus já falou: olha, mãe, fica tranquila, eu já tenho um plano de paz para esse moleque. Mãe, fica tranquila, eu tenho um plano de paz para essa molequinha aí. Esse bezerrinho aí não veio ao mundo à toa, mesmo que você não estivesse esperando. Engravidou assim, meu Deus, não esperava esse bebê. Você não esperava, mas Deus já estava esperando por ele há muito tempo. Então, quando esse molequinho veio ao mundo, Deus disse assim: fique tranquilo que eu tenho um plano para ele. Só você pode estragar esse plano. Você está entendendo isso? Quantos estão entendendo? Diga: eu estou entendendo, pastor. Não permita que esse amigo safado que você tem, essa mulher sem caráter, impeça que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Viva a tua vida de santidade, você vai ver, você não vai se arrepender. Você de repente perde alguns, aspas, amigos, e vai descobrir que não perdeu nada, foi liberto. E porque se santificou, Deus vai te dar amigos tremendos. E você vai ver que eles vão ser canais da bênção de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe assim, amado. Que Deus te abençoe com bons amigos mesmos, para que a tua vida seja uma vida cheia da glória de Deus, do mover de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos exaltar o Senhor. O meu Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus.